Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está conosco. Nós somos a TV RC Roda de Conversa, no canal no YouTube, e estamos iniciando nesse dia 16 de fevereiro de 2020, o nosso programa semanal, a Semana em Perspectivas, né? Semana Brasileira e Mundial. Vladimir Dantas e Conceição Brito. Sou Vladimir Dantas. E Conceição Brito. Então, vamos debater aqui, vamos fazer umas reflexões, a gente faz reflexões da semana. Semana cheia de conflito diante do contexto da luta de classes no Brasil. O Brasil, né, enfrenta a sua seu pior cenário nefasto do fascismo, governo fascista implantado graças a uma farsa montada, né, pelo conjunto das forças retrógradas com apoio dos Estados Unidos. Então, o processo do golpe da Dilma, né, foi tirado um governo legítimo, votado pelo povo, e foi colocado um impostor, um serviçal no primeiro momento. E logo após houve todo um processo, né, de farsas em cima de farsas, um processo farsante para prender o ex-presidente Lula, né, e uma eleição fajuta, uma eleição fraudulenta, farsante, que levou o Bolsonaro ao governo, né? Então, essa semana nós tivemos, diante disso, a CPI da fake news na Câmara e no Senado, né? É uma comissão conjunta, né? Paulo Guedes falando do dólar, né? O dólar, o prejuízo que o dólar está causando, porque ele acha que agora as domésticas não podem mais ir para a Disney. É muito bom para o Brasil, ele acha isso. Morte do miliciano Adriano, as consequências, a morte foi de semana anterior, mas as consequências, né, desse assassinato, dessa queima de arquivos, que foi o assassinato do Adriano, lá numa fazenda, num sítio, lá na Bahia. Lançamento do Fora Bolsonaro se intensifica porque algumas forças políticas compreendem que é preciso realmente fazer todo um processo de mobilização da sociedade para tirar Bolsonaro, né? O descrescimento econômico, na verdade, fala que é um crescimento, mas é um descrescimento. Então, a gente tivemos aí uma perspectiva, o PIB foi uma prévia do Banco Central, está anunciado que não chega a 1%, é 0,89%, e os banqueiros e o sistema de comunicação da grande imprensa noticiava com alardes que ia ser um determinado PIB e está muito abaixo, anunciavam mais de 1, 2, chegavam até a dizer que poderia acontecer, né, 2,5% e tal. Mas na verdade está aí um fracasso menor do que o governo Temer, né? De 80, vai dar um PIB menor do que o do Temer, é a perspectiva do Banco Central, né? Então, são esses assuntos que nós vamos comentar, nós vamos, e outros, né, que no decorrer do programa, nós vamos aqui fazer uma leitura, né, um debate, uma reflexão junto com você, meu amigo, né? E a gente está aqui justamente com o propósito de levar adiante essa luta antifascista, de criar mecanismo de comunicação com você, minha amiga, meu amigo, e traçarmos justamente uma mobilização, contribuirmos nesse sentido para que a gente possa cada vez mais livrar o Brasil desse flagelo do fascismo, desse flagelo do neoliberalismo. Com você, Conceição. Não, pegando esse primeiro ponto aí, Vladimir, da CPI, é uma das coisas que me preocupa, né? Há uns anos atrás, né, quando se era convocado para ir para a CPI, muitos iam com medo, né? Levavam advogado para se mentisse, poderia sair preso, né? Ainda se respeitava o Congresso.
ainda tinha esse respeito com o Congresso, né? Com os deputados e senadores eleitos pelo povo, né? Chegava lá, você tinha maior medo, se algum deputado, né, chegasse, provasse lá que você estava mentindo, você sairia preso de lá. Aí a gente vai assistir a fake news, a CPI da fake news, aí contra esse ex-funcionário da empresa, né, que ele diz coisas assim que é de se espantar, né? A quantidade de celular, ele usa até o termozinho, que eu não tinha visto falar ainda, que é a questão do chipeiro, né? Ficavam vários chips e as pessoas dormiam numa sala imensa, lá mesmo levantava, trabalhava 3 expedientes e para quê? Para disparar fake news, que prejudicou muita gente, né? Um fake news que a prova está aí, porque ele diz, ele mostra, ele posta foto, mas a imprensa priorizou simplesmente quando ele disse que queria, que a jornalista lá da Folha de São Paulo queria, seduziu ele para ele falar. Tudo bem, é uma agressão, né? É uma agressão, é uma posição machista, né? Misógina, mas parece que passou em branco essas quantidades de funcionários e de celular que eles disseram que faziam, né? Era um verdadeiro prédio com pessoas trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, saltando aquela fake news, né? E teve uma deputada de São Paulo, se eu não me engano, do PSOL, que ela prova que o cara tá mentindo. O cara abre a boca para dizer que fez campanha para um deputado que nem candidato ele foi, nem candidato. Aí depois sai dizendo que fez campanha para deputado de PT, sai ironizando, rindo, desmoralizando o jornalista, e simplesmente ele sai de lá rindo e não acontece nada. É a primeira vez que eu vi que uma CPI é mais uma molecagem, né? Até que ponto os deputados e senadores se permitiram, né? Permitiram isso, porque hoje Câmara e Senado é uma coisa que, na minha concepção, está totalmente desvalorizada, né? Desde quando a justiça, a política judicializou, né? Tudo que se resolve lá não consegue, vai para o Supremo. E o Supremo, a gente sabe quem é o Supremo, né? A gente sabe quem foi essa coja que botou esse miliciano, né, mandante do assassinato de Marielle, né, para não eleger, se Marielle não morresse, o filho dele não era eleito senador, né? E outras coisas mais. Todo mundo sabe, tá? É claro, né? É claro que nós estamos com os milicianos no poder, um bandido fascista no poder, né? Foi eleito com a facada falsa, continuou fazendo mentira e agora ele vai para a imprensa dizer que a culpa da morte, né, do Adriano é do governador da Bahia, né? Aí mistura, aí fala a morte quer saber quem matou Marielle, quem matou o prefeito lá, Celso Daniel, né? Fica fazendo eu acho que essa salada de coisas com o intuito, né, a esquerda fica, ai, eu estou espantado, ai, o Bolsonaro fala isso, ai. O cara é fascista, cara, o cara é miliciano. O miliciano ganha e recebe as coisas nas favelas, ameaçando, rindo e ameaçando. É exatamente o que ele faz, esse bandido que hoje está na presidência do Brasil. E eu sinto, Vladimir, que a esquerda fica perdida, não sabe, parece que não sabe como é que vai lidar. Não, nós somos coraçãozinho, nós somos amor, nós não agredimos,
nós estamos em guerra, tá entendendo? Em guerra. Se essa eleição passada foi tão desleal, tão desonesta, com tanto fake news, com a ajuda da imprensa, que hoje, mesmo levando porrada de Bolsonaro, na hora que vai falar que Lula foi visitar o Papa, e passa mais tempo falando que Lula falando mal, levantando de processos falsos contra Lula, do que falando que Lula foi visitar o Papa. Não foi visitar não, foi para uma audiência de 1 hora, tá entendendo? Não foi aquela palhaçada que aquele juiz foi no corredor, apertou a mão do Papa e quase não soltava a mão do Papa, né? Não sabe, Vladimir, mas... Ninguém nem sabe que esse juiz foi lá. Mas a Globo deu. A Globo deu, né? Mas a Globo deu. Não só deu, como trouxe o cara lá, eu esqueci até o nome dele, tá entendendo? Um desses bandidos do do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, o juiz lá do Rio de Janeiro. Ligado a o outro miliciano, Moro, né? E a gente fica, a esquerda fica perdida. Eu sinto perdida. Mas o Moro não é miliciano, não. Ele não chega nem a ter essa qualidade. Ele é o capanga do miliciano. O Glauber, o deputado federal do PSOL, deu o rótulo a ele novamente, né? Colocou na qualidade de capanga das milícias, né? Capanga da milícia. Foi o que ele fez, né? Na verdade, tirando a milícia da lista dos procurados. O Adriano, antes de ser assassinado, ele justamente foi retirado da lista dos procurados. Era um dos maiores procurados, porque ele inclusive era acusado, né? Ele era e eu acho que quando o Moro tirou, já sabia que ele ia ser assassinado. Ele foi tirado da lista quando ele foi o que estava na lista por conta de ser o personagem que deu tiro na Marielle. Segundo os estudos, os laudos e as denúncias e o processo, a apuração, tinha uma característica que o Adriano teria sido ele, tá? O que deu os tiros. Estava se procurando, ainda se procura, quem foi, de fato, quem mandou matar a Marielle, né? E também tem outra pergunta. Tem outra pergunta que não quer se calar, que a polícia disse que tinha o terceiro dentro do carro. Aí o que é que você leva a imaginar? Mera coincidência, saem os dois bandidos lá do condomínio do chefe da milícia, que é Bolsonaro, saem os dois bandidos que iam matar a Marielle, e poucos minutos depois o Carlos Bolsonaro pede um Uber e sai de lá também, né? E tinha essa terceira pessoa, ninguém fala. Quem será essa terceira pessoa que estava dentro do carro? Mas, Conceição, essa semana também o destaque grande do debate, as reflexões da população brasileira, foi muito em relação a essa questão do dólar, né? O dólar, as consequências que vão trazer para a nossa economia. O dólar que vem disparando, pode chegar a R$5, né? É provável que chegue nos próximos meses, com esse agravamento do coronavírus em relação às precauções que a China tem tomado. A China deve reduzir as compras, os conflitos que o governo Bolsonaro tem gerado, né, com diversos países, não só com a China, mas com a China no Oriente Médio, aqui na América Latina também, com a Argentina, com a Venezuela. O governo Bolsonaro é um governo serviçal, né, aos Estados Unidos, e vem criando conflitos e confrontos, né, de toda a natureza, que vai gerar necessariamente problemas de ordem econômica, problemas de relacionamento na hora de comprar os produtos brasileiros. Muitos países já vão pensar duas vezes, né? Então o agronegócio, que é o que está sustentando ainda a produção de negócio, da produção de commodities para o exterior, para a China, para o Oriente Médio, para o próprio Estados Unidos, ainda segura, pode sofrer uma retração por conta do aumento do dólar. Então, o aumento do dólar vai facilitando ainda a vida, porque o produto nosso fica barato,
né? Quando o dólar está valorizado, mas o dólar já chegou a 4,33, mas fez um comentário, né, de rejeição ao dólar barato do Paulo Guedes replicar em todas as mídias internacionais e nacionais, em toda a comunidade nacional e internacional, que foi que ele falou que não prestava o dólar 1,80 na época da Dilma, do Lula, porque as empregadas domésticas, né, tinham como iam aos montes, enchiam os aeroportos, e iam aos montes para a Disney, ver se tem cabimento, esse flagelo da humanidade, esse parasita, porque ele é um parasita, porque ele, de fato, né, ganha dinheiro com dinheiro. Todo agiota, que seja oficial ou não, banqueiro, oficial ou não, eles são parasitas, porque eles não produzem nada. Eles simplesmente ganham dinheiro com dinheiro. Quem ganha dinheiro com dinheiro é parasita, né? Porque eles acumularam de forma fraudulenta, na maioria das vezes, e muitas vezes também sonegando impostos, criando uma super exploração de trabalhadores. Foi dessas formas que eles, os capitalistas, os poderosos, acumularam essas riquezas que traz todo esse transtorno ao mundo hoje, com 1% da população desses parasitas dominando mais de 50% da economia. Então, diante disso, a gente tem uma realidade do dólar aí disparando, que pode ter consequências muito, e reforça mais ainda a necessidade de tirar esse governo. Viu? Voltando àquela questão do Papa, que eu tinha esquecido, é um juiz, Marcelo Bretas, né? Marcelo que Bretas. não foi visitar o Papa. Ele ficou naquele corredor que o pessoal passa e aperta a mão do Papa, que teve aquela mulher que segurou, que o Papa teve que dar uma tapa, né? Que ela não queria soltar. Ele ficou ali. A Globo deu uma reportagem de quase 10 minutos falando da visita dele ao Papa, fez entrevista com ele. E Lula vai para a casa do Papa, foi recebido na casa do Papa uma audiência de 1 hora. Aí ele dá a informação e simplesmente passa o resto do tempo metendo o pau em Lula, né? No ex-presidente Lula. Mas voltando agora nessa questão, que eu tinha esquecido o nome desse também... Marcelo Bretas. Esse Marcelo Bretas também, que deve estar na mesma coja do Moro, né? Ele é da Ele mesma, é da coja, coja. mais um não é miliciano não, mais um capanga de miliciano. Milícia, né? lá do Rio de Janeiro, né? Porque mas hoje a milícia não é mais do Rio de Janeiro, a milícia está na presidência da República, então é a milícia no Brasil, não é mais milícia no Rio de Janeiro, né? É a milícia no Brasil, é a milícia na Bahia, é a milícia em Minas Gerais, é a milícia no Brasil. Na realidade, não é só no Rio de Janeiro. Mas pegando essa questão do dólar, né? Essa coisa, né? Esse Paulo Guedes, né? Que fica falando essa questão aí. Na realidade, quando ele quis dizer que o dólar, né? De 1,90, né? Levava empregada doméstica, eu acho que ele cometeu um ato falho. Ele queria dizer que essa classe média que ia para a Disney 2 vezes por ano se achando rica, né? Com o dólar, que o governo do PT, que ia comprar perfumes importados em Miami, né? Se achando a própria classe média alta, a própria elite brasileira. Já estava achando-se rico, né? Quer dizer, já se achava rico. Aquela história da Ele classe quis dizer que não é empregada doméstica não, porque a empregada doméstica com salário de 1.000 e pouco reais não vai para canto nenhum. Não vai nem para as praias que ele está dizendo. Não, as praias não. Ele falou escutar lá a cidade de Roberto Carlos, né? Cachoeira de Itapemirim. Não vai, a realidade não vai. Agora, quem estava indo era a classe média, que muitos votaram em Bolsonaro, achando que dessa vez, agora, eu vou para os Estados Unidos. Eu não vou nem falar em Disney,
que eu acho uma babaquice, né? Ninguém melhor do que Ariano Suassuna quando diz que, né, um bando de adulto com aquele chapeuzinho de rato parece um bando de retardado, né? É um bando de retardado. Sociedade se divide entre quem foi para Disney e quem não foi. Aquilo é ridículo. Aí Ariano Suassuna Ariano Suassuna é um mestre. Mas Conceição, nós estamos já próximo, assim, caminhando para o final da nossa primeira parte do programa, né? E você está conosco aqui, nós vamos dar uma paradinha aqui para pedir para você a sua participação no estímulo a esse projeto. Se você está gostando do nosso diálogo aqui, do nosso debate, da nossa reflexão, se você está nos assistindo, dá aquele like, faz isso, compartilhar, leva para compartilhar, bota no WhatsApp, no Facebook, né? Divulga e faz a tua inscrição, né? Nós estamos te fazendo esse convite, você, meu amigo, minha amiga, para ficar conosco aqui. Nós estamos intensificando, não vamos ter outros programas, outras programações, nós já temos algumas programações, você pode procurar no nosso canal, TVRC Roda de Conversa, né? E fica mais conosco agora, continua conosco. Aí daqui a pouquinho a gente vai fazer o programa na segunda parte, que a gente tem uma primeira e a segunda parte, né? Nós temos ainda alguns minutinhos, né? E sessão, vamos dar sequência justamente ainda para fechar um pouco essa questão, né? Da questão do dólar, né? O dólar ele tem um reflexo na economia de uma forma devastadora. É porque é tudo dolarizado, né? Porque tudo se compra em dólar. Então o dólar está mais caro, então você começa a comprar mais caro. Claro que com a que a gente vende, a gente vai vender mais desvalorizado. Nossa moeda começa a valer menos, né? Quer dizer, agora nós estamos, para comprar um dólar, nós estamos precisando de R$ 4,32,6. No dia de hoje está 4,3, né? E esse R$4,30. Esse idiota, né, do Paulo Guedes, ele fica falando só a questão do Disney, da Disney, né? Que é ser coisa de gente retardada mesmo, que acha que ele tem cara de retardado, né? Eu acho que ele tem uma cara de retardado. Ele explorou tanto a gente. Mas o cara que fez aquele discurso no início do governo Bolsonaro nos Estados Unidos, que era para vender tudo, que esse pessoal, o capital, ele não tem nacionalidade, né? Ele quer pegar dinheiro e sair daqui, né? É a visão escravagista dessa elite brasileira, né? Mas a questão do dólar, tem a questão do pão, né? Tem a questão de medicamentos, tá entendendo? De medicamentos que já são caros, né? Já são caros e vai encarecer mais ainda com o aumento do dólar, né? Tem outras coisas que é compradas por dólares que não é só ficar um retardamento assistindo aquela babaquice lá da Disney, né? Pois é, pessoal. Aí também nós vamos, na sequência do nosso programa, tratar de um assunto também relevante, que é a questão do crescimento da economia, né? Nós temos aí um alto índice de desempregados, uma exploração brutal dos que estão trabalhando, né, com as reformas trabalhistas, né? Foi tirado muito direito dos trabalhadores. Esse governo está processando e temos ainda mais de 12 milhões de forma oficial, desempregado. Agora, o que não está oficializado justamente é todo esse subemprego, esses empregos precários, essas coisas todas que estão fragilizando ainda mais a população brasileira, né? Então, a gente pode aí dizer que nós temos hoje, na verdade, entre desempregados e subempregados, mais de 30 milhões de pessoas. Eu acho assim que é esse o número que a gente tem que trabalhar como referência, porque o que a gente vê é justamente todo mundo correndo atrás de 3, 4 empregos, né? 3, 4 tarefas, não é nem emprego, faz isso, é Uber, não sei o que, não sei o que. Então faz coisa à noite para vender de manhã, é uma correria desenfreada, né? numa escala assim perversa com a população, e
a gente tem uma economia com crescimento 0,89. E, cara, isso com crescimento que vem no descrescimento, né? Na verdade, o PIB caiu, o Brasil que estava já na iminência de ser a quinta economia do mundo, né? Estava na perspectiva, na projeção, ia se tornar a quinta economia do mundo, né? Hoje decaiu, já está decaindo, já está na oitava e olhe lá, né? E olhe lá que vai, onde é que ela vai parar, na posição do jeito que vai. Então a gente tem que reagir. Eu estou dizendo isso para destacar hoje o lançamento do PCO. O PCO lançou na TV do PCO, num evento, né, em várias partes do Brasil, a campanha do Fora Bolsonaro, né? E mobilizando para que se tenha nesse carnaval muitas atividades, muitos protestos. Não vale a pena mandar o Bolsonaro tomar naquele canto. Tem que dizer fora Bolsonaro, tem que propagandear, né? Tem que mobilizar, tem que organizar comitês, tem que organizar a população para dar um fora nesse governo, para dar um basta nessa política econômica desastrosa que está levando o país ao flagelo, está destruindo a nossa economia, está destruindo nossas riquezas, está destruindo nossas reservas, né? E a política deles é vender tudo, querem vender tudo, ficam queimando. Agora nós temos que registrar também uma resistência importante que está acontecendo nesse momento, já há mais de uma semana, que é a greve dos petroleiros. Os petroleiros estão comercializando, inclusive nas suas manifestações, o gás de cozinha a R$ 35, para você ter uma ideia, né? Porque esse gás que está hoje a 60, 70, tem um preço justo, tem né? local que vendendo a R$ 100, poderia estar se vendendo a R$ 35, R$ 40, porque é o preço justo, é o preço econômico que, se a Petrobras não tivesse sendo destruída por esse governo. E ele diz que está sendo dolarizado, né? Onde leva para os Estados Unidos e traz de volta as coisas no valor de dolarizado, né? Se não tivesse isso, o preço seria R$ 35. Mas o objetivo é valorizar a Petrobras financeiramente para que os acionistas tenham mais dinheiro, né? E está demitindo funcionário, e está quebrando todas as regras segundo o comitê lá de greve, né? Diga para mim. Isso aqui é 1635. Viu? E eu acho o seguinte, esses canais de esquerda, né, ele tem uma importância de informar, né, porque também chegar esses canais de esquerdas, ficar simplesmente narrando as aberrações, as posições fascistas, nazista desse governo miliciano, tá entendendo? Uma coisa que chega, fica cansativo, né? O que é que nós vamos fazer? Eu acho isso que é importante. Isso que a esquerda brasileira tem que acordar. Nós não estamos num momento normal de esquerda contra direita. Nós não estamos. É impressionante. Nós estamos numa guerra. E não dá para a gente ficar de braço cruzado esperando 2022. Vamos ver se a gente consegue tirar. Passa na cabeça de algum dirigente de esquerda que com essa milícia no governo vai fazer uma eleição menos corrupta do que a anterior, que ele não estava no governo. Será que passa na cabeça? Imagina se esse miliciano do Bolsonaro indica o capanga da milícia para o Supremo, indica Moro para lá. Já pensaram isso? Pois é, Conceição. Nós estamos faltando 4 minutos e poucos segundos para o encerramento do nosso programa. A pergunta vamos fazer, para fazer a primeira parte, não fazer a segunda parte? Acho que você acha interessante a gente fazer a segunda parte? Para mim tanto faz, eu acho que não, eu acho que tá bom essa... A gente tem que ter um panorama, porque estamos para entrar no carnaval, né? Então aqui nós estamos dialogando com você, meu amigo, minha amiga,
e estamos para entrar no carnaval. E a semana que vem nós vamos fazer o programa após o carnaval. Vamos fazer uma semana, um programa a semana em perspectiva, na verdade com duas semanas, né? Vamos ver se a gente faz também, talvez fazer um programa, né? Durante o carnaval, após o carnaval, logo após o carnaval, faz na retrospectiva, ou fazer na sexta-feira, antes do carnaval, esses dias que vai seguir agora essa semana. Então é uma coisa que a gente ainda vai ter que pensar, né? Então você está conosco aqui no RC Roda de Conversa e nós fazendo um chamamento a todos e a todas para que nesse carnaval vamos colocar o bloco na rua, mas também fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, porque nós não suportamos mais esse governo, o governo do dólar mais de quase R$5, da gasolina quase R$5, que a gente não comentou ainda aqui, o preço da gasolina, o preço do álcool, né, do combustível como um todo, a ameaça de greve dos caminhoneiros, a greve que está acontecendo, sendo ameaçada, que sendo perseguida. O INSS vai entrar em greve também, está para entrar em greve, alguns professores também, alguns... Então nós precisamos realmente apoiar toda a mobilização, toda a luta. Ir para a rua, né, Vladimir? Ir para a rua. Ir para a rua, né? Porque a mobilização... Parar de medo, vamos parar de ter medo de ir para a rua, vamos para a rua. Para a rua. Mobilizar e se posicionar. Então, o que aconteceu é só o reflexo do que esse governo vem fazendo o ano todo, não é uma coisa nova, a gente não chega nem ter muita novidade, porque a prática do governo tem sido do começo do seu governo até hoje, né, de destruir a economia nacional, né, de denigrir a imagem do Brasil lá fora, né, a gente não comentou pouco aquilo, a visita do Lula, né, ao Papa, a audiência do Lula com o Papa é um simbolismo, tem um simbolismo muito grande, porque é a discussão justamente, o que eles estão falando, que foi a discussão principal, é justamente essa concentração de renda absurda, a miséria que se assola no mundo e no Brasil. Nós já estamos crescendo os números de miseráveis em todas as partes do Brasil, né? A população de rua cresce desesperadamente aqui em João Pessoa, na Paraíba, aqui em tudo quanto é canto, no São Paulo nem se fala. Então é um verdadeiro massacre da população pobre, da população negra, né? Esse governo que é um governo fascista, que persegue e que cria aquela ideia, né? Que trabalha aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, para poder justamente justificar atrocidades que eles estão fazendo na economia, levando pessoas à falência. Então, ele que não olhe para o espelho dizendo isso, né? Estamos encerrando nosso programa. Um abraço a todos e a todas, né? E fica uma semana de luta aí, esse chamamento a todos e a todas.